Ok, então para continuar nosso curso, vamos começar falando das dimensões. As dimensões a gente já estudou, né? Mas mesmo assim vamos falar delas, que é o que? O widget e o height, né? Que são as duas dimensões básicas dos nossos elementos, ok? Então, falando aqui do widget e do height, a gente já aprendeu que a gente pode estar dimensionando. O widget quer dizer largura, né? Height quer dizer altura, e a gente pode estar dimensionando tanto em pixels, como em centímetros, como em milímetros, como também em polegadas e como também em porcentagens. Então, esses aqui são basicamente os 5 tipos de medida para você estar aí setando as dimensões dos seus elementos, ok? Então vamos estudar um pouco de dimensão aqui. Vamos estar salvando como exemplo 10 dimensões para a gente estar aprendendo de uma forma mais aprofundada o que são essas dimensões. Vamos copiar fazer uma cópia do outro documento para a gente avançar um pouco na questão de tempo. Então olha só, isso aqui é a aula 10. Perceba o seguinte, vamos criar aqui uma div, né? Dentro dela conteúdo qualquer. E aí olha só, vamos acessar essa div e vamos dizer que ela tem um background blue, e aqui a cor dela é branca. Isso aqui até então a gente não tem segredo, né? Isso aqui você sabe que é a cor branca. Se você não souber, lá na nossa parte de color names, né, você vai ter acesso. Então, bem tranquilo, vamos executar essa aula. Então a gente tem basicamente isso aqui. Então vamos entender o que é dimensão aqui. Perceba que o nosso elemento, por padrão, ele ficou quase que do tamanho da nossa página, não foi? Se eu pegar e diminuir aqui, ó, olha só. Perceba que essa div, ela está sempre acompanhando o tamanho da minha página do Firefox. Isso por quê? Porque a gente não setou o nosso widget. A gente não setou a largura. Aí nesse momento, o que ela faz? Ela deixa a largura sempre como automática, ou seja, fica do tamanho da página. Aí você pode me perguntar por que aqui em cima fica esse espaço. Esse espaço é padrão do documento CSS. Aqui em cima tem um padding. Padding a gente já estudou, né? A gente viu bem assim por cima, mas aqui em cima tem um pad. Que pad é esse? Esse padding é da tag body. A gente vai ver isso lá na frente, não vamos preocupar com isso agora. Importante é o seguinte, que aqui, ó, como o widget a largura da tag está em automático, aí ela vai sempre seguir o tamanho da nossa página, ok? E o height, que é a altura, ele fica do tamanho da fonte. Então, por exemplo, você vê que esse texto é desse tamanho aqui, o height ele fica um pouquinho maior apenas do que a tag, né? Só para ficar dessa forma aqui, para a gente poder ver o conteúdo. E esse height também, essa altura está automático. Tanto se a gente colocar um texto aí dentro, vamos pegar o lorem ipsum. Pegar o lorem ipsum aqui. Lorem ipsum, ele é simplesmente um texto aqui que não fala nada, só para a gente encher a nossa tag, né, com letras, ok? Então vamos copiar isso para você ver o que acontece aqui. Então tá aí, Ctrl V, atualizar aqui. Então olha só, o que aconteceu? O texto ele veio, né, até aqui, chegou aqui, quebrou e continuou, né, até acabar o texto. Então olha só que a largura ela continua sempre 100%, né, sempre automática, e a altura ela vai crescendo de acordo, o texto vai aumentando. Aí se eu
diminuir o tamanho aqui, olha só. Aí, olha só. Opa. Aí a largura vai diminuindo e a altura vai aumentando, tá vendo? Até que chega um ponto que a altura tem que aumentar tanto que tem que fazer uma barra de rolagem. E aí se eu aumentasse aqui, ó, aí parava. Então isso aí é para você ter uma noção do que é dimensão. E tudo isso está acontecendo porque a gente não setou as dimensões. Então olha só, isso aqui no caso, vamos criar uma outra div chamada de class, que ela vai dar uma class para ela com dimensões. Então beleza, aí a gente pega e acessa ela. Acessando ela aqui, nós vamos pegar, bom, vamos ver aqui, vamos dar uma cor para ela, cor não, né, um background para ela. Agora um background de outra cor, vamos pegar aqui no nosso color pick, essa cor aqui. Ok, vamos atualizar aqui. Então tá aí, né? Perceba que uma está grudada na outra, isso aí a gente vai aprender lá na frente como fazer para arrumar. Mas por enquanto o que importa é isso aqui, ó. Olha só, tá do mesmo jeito que a outra de cima, só que tá com fundo diferente, né? Perceba que o background aqui ele sobrescreveu o outro da div, porque classe é mais forte do que acesso de elemento por nome. Não pode esquecer isso. Vamos para o widget. Então vamos dizer que o widget dela é de 200 pixels. Ok, então é de 200 pixels. Aí o que acontece? Essa página ela tem 800 pixels de largura, pois é a resolução que eu estou usando agora, 800 pixels. Então 200 pixels vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver? Olha lá. E aí ela foi para 200 pixels. Ou seja, no caso aqui, ela já setou 200 pixels. Aí como o rate está automático, ele vai crescendo o rate de acordo com o que for necessitando. Como você pode ir vendo comigo, ok? Então o que acontece? E se a gente colocar o rate também de 100 pixels, por exemplo? Colocamos o rate. Então a altura setou. E aí o que acontece? Aí some. Realmente você acha que some, mas não some. O nosso texto, ele tá aqui, ó. É porque tá branco. Vamos pintar esse texto de outra cor. Vamos deixar ele com a cor cinza. CCC. Quem não sabe é cinza. É tanto que se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, é cinza, tá vendo? Então vamos atualizar lá. Aí tá nosso texto. Então perceba, tá muito claro, né? Então BB. Então tá aí. Olha só. Aí a nossa div ela ficou como? Ela ficou com tamanho de 200 por 100 e o nosso texto, como ele não coube, ele estourou a div. Ok? E aí perceba que essa div ela já não é mais automática, né? Ela não segue mais o tamanho da página. Não importa o tamanho que a página esteja, a div ela vai ficar sempre do mesmo tamanho, olha só. Ela não diminui o tamanho. Tanto que eu vou pegar aqui e dar outro tamanho para ela. Um tamanho para ela de 350 pixels. Então vou aumentar um pouco o tamanho, né? Olha só. E aí, olha, não importa o tamanho que eu dei para a página, a div ela continua com o mesmo tamanho, tá vendo? Só que tem a questão, né, de que o texto não está respeitando o tamanho da nossa div. Então isso a gente resolve com outra coisa. O que eu queria que você entendesse é que a dimensão, por padrão, ela vem para div. Isso para div, tanto para o P, tanto para qualquer tag do nosso documento, ok? A gente trabalhando com div aqui, mas podia ser qualquer tag. Por exemplo, se eu colocar P aqui, é a mesma coisa. Olha só, perceba que é a mesma coisa. A cor aqui ficou preta agora, por quê?
Porque quem estava dando a cor para ele era esse seletor div. Aí mudou para P, né? Aí saiu. Beleza, mas o que importa é isso aqui. Ok? Mas perceba que aí o que acontece? O padrão ele vem para ficar do tamanho da página. Aí se a gente setar, aí então ele fica do tamanho que a gente mandar que ele fique. E não importa o tamanho que a página esteja. Ok? Então é isso que eu queria que você entendesse aí com as dimensões de widget e height. Vamos salvar agora, por exemplo, 10.1. Em 10.1 a gente vai cobrar o seguinte. A próxima parte aqui, que é esse min height, max height, widget. Espera aí. Assim. Aí. Max height, min height, max widget e min widget. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Esse max height quer dizer que seta o tamanho máximo que essa div vai poder alcançar. O que isso quer dizer? Por exemplo, perceba que aqui, olha só, essa página ela está com 800 por 600 pixels, que é a dimensão do meu computador. Para saber a dimensão do seu monitor, é só você vir na área de trabalho direito. Se for Windows 7, você vem em resolução da tela. E aí vai vir aqui, ó, no meu caso 800 por 600. Se for Windows XP, você vai em direito, propriedades e depois, se eu não me engano, propriedades da tela, alguma coisa assim. Aí você vai saber sua resolução. Então, aí no caso, esse height ele seta que a resolução vai ser aquela. Porém, se a gente tiver num monitor, por exemplo, como esse, que é 800 por 600, essa div aqui, ela vai ficar sempre desse tamanho. E se tiver em outro monitor ainda maior, vai ficar ainda no mesmo tamanho. Ok? Então, talvez em algum caso seja interessante que a gente quisesse que essa div ela ficasse com um tamanho máximo, que ela não ficasse maior do que um certo tamanho, né? Porém, que ela fosse, porém que ela tivesse um tamanho mínimo também, um tamanho que não excedesse. Então, o que seria isso? Vamos fazer aqui, nosso exemplo, o max widget. Quer dizer, no caso do max widget, quer dizer que o tamanho máximo dessa div vai ser então, diferente do widget, o max widget faz o seguinte, olha só. No caso, a gente colocou o max widget e 350. O widget, como você viu, em qualquer tamanho que esteja a nossa página, ele sempre vai ser 350. Já o widget, ele vai ser 350 enquanto a página não tiver um tamanho menor do que isso. Vamos testar? Olha só, nossa página aqui ela é ainda maior do que 350. No momento em que essa página passar olha só, só que a gente tem que abrir a aula 10.1, né? A aula aqui tá errada. Aula 10.1. Agora sim. Vamos fazer o teste. Agora sim. Então perceba que, olha só, a gente disse que o max widget dela, o máximo de largura dela, é de 350. E ela tá respeitando, olha só, tá 350. Se eu vim aqui colocar em 400 e atualizar, passa a ser 400 agora o máximo de largura dessa página. Porém, só que diferente do widget, a única diferença é a seguinte, que se a página tiver, a página em si, né, a nossa janela aqui do Firefox, tiver um tamanho menor ao tamanho especificado, que no caso foi 400, então ela se auto-redimensiona, olha só. Tá vendo? Ela é como se tivesse com alto. Então,
você vai aumentando, ela vai até os 400. Porém, se você for diminuindo, ela vai diminuindo junto também. Então essa é a vantagem do widget, ok? O widget ou do Max Widget. Então essa é a vantagem dele em cima do widget, ok? Que ele torna a div um pouco dinâmica. Porém, esse Max Widget, para ele funcionar em navegadores como Internet Explorer 8 para cima, ele só funciona no navegador Internet Explorer 8 para cima. E mesmo assim ele tem que estar setado aqui em cima, doctype HTML. Se não tiver setado, não vai funcionar para o pessoal, ou pode não funcionar também. Então coloque sempre o doctype HTML como padronização para que funcione direitinho todos os elementos CSS, ok? E aí vem o min widget. O min widget é o contrário do max widget, né? O min widget serve para dizer qual vai ser o tamanho mínimo da div. Então, no caso, você pode ver aqui que no exemplo, a nossa div, ela vai diminuindo o tamanho de acordo, eu for diminuindo o tamanho aqui da janela, e aí vai indo até o limite, né? Que é isso aqui, que é esse tamanho aqui. E se a gente não quisesse que ela ficasse tão pequena? Se a gente quisesse que ela ficasse mais ou menos desse tamanho aqui, então a gente seta isso no min widget, dizendo, por exemplo, que o tamanho mínimo fosse de 250 pixels. Aí agora ela vai respeitar e vai ter um tamanho mínimo de 250 pixels. Porém, 250 pixels é muito pequeno, não vai chegar a gente poder ver. Vou colocar 320. Olha só, é isso, agora sim. Então olha só, 400 é o tamanho máximo dela, que é esse aqui. Aí eu vou diminuindo, começa a diminuir. Olha só, pegou 400, tá menos de 400 agora, ela tá diminuindo. Agora chegou a um tamanho que é menor do que 320, ou 320 que a gente colocou ali. Aí agora ela não diminui mais, ela continua com o tamanho mínimo de 320. Então vocês percebem aí qual que é a funcionalidade do Max Widget e do Min Widget. E o height é a mesma ideia, é o Max Height, né? E o Min Height, que segue a mesma ideia, porém na vertical, né? Ok? Então agora você tem aqui que o Max Height é de, por exemplo, 130, né? Porém, se ela for forçada a ser diminuída, ele vai diminuir sim, sem problema. Que seria... Vamos ver se a gente consegue emular isso aqui. A gente não conseguiu emular isso aqui não. Geralmente no Height é mais complicado de a gente ter esse tipo de utilização, mas funciona da mesma forma que o widget, ok? Então essa foi a aula sobre dimensões. Até a próxima aula, em que a gente já vai começar a falar sobre estilização de tags e cobrar aqui o hotline, ok? Então até a próxima aula.